Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Redes de Computadores 1. Na aula de hoje, o tema que será abordado são os modelos de referência. Começaremos nossa aula fazendo uma abordagem das principais características do modelo de referência OSI. Posteriormente, falaremos sobre o modelo de referência TCP/IP, abordaremos o modelo híbrido e, por fim, uma comparação entre os modelos OSI e TCP/IP. Vamos iniciar então nossa aula falando sobre o modelo OSI. O modelo OSI, também conhecido como modelo de referência ISO-OSI, onde a sigla OSI significa Open Systems Interconnections, foi criado pela ISO, International Standards Organization. A principal característica desse modelo é que ele informa o que cada camada deve fazer. Ele é utilizado para descrever diversas arquiteturas de rede. Seus protocolos nunca chegaram a ser utilizados. Ele não informa os serviços e protocolos exatos que devem ser usados em cada camada. O modelo OSI, de forma geral, é um modelo muito utilizado para descrever várias pilhas de protocolos das redes de computadores. Ele, de fato, não teve seus protocolos implementados devido a várias questões na época que ele foi criado. Veremos mais detalhes sobre essas questões mais à frente nessa videoaula. Aqui nós podemos observar o modelo OSI. O modelo OSI é composto por 7 camadas, começando na camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física. Entre cada camada existe algo chamado interface. É através da interface que uma camada se comunica com a outra. Uma interface especifica os parâmetros de entrada e o valor de saída de cada camada. Vale ressaltar também que a camada inferior fornece serviços para a camada superior. Dessa forma, a camada de apresentação fornece serviços para a camada de aplicação. A de sessão fornece serviços para a camada de apresentação e assim sucessivamente. Essa comunicação, de forma vertical, ela também é chamada de comunicação real. Existe uma outra forma de comunicação, que é a comunicação horizontal. Nessa figura, nós podemos observar que no lado esquerdo está representada a transmissão de informações a partir de um determinado host da rede, que envia as informações para outro host localizado em outra extremidade da rede de computadores. Essa comunicação horizontal é a comunicação estabelecida pelo protocolo que existe nessa camada. Essa comunicação ela é feita através de um processo de abstração, que vamos detalhar mais à frente. Nessa figura ainda podemos observar que da camada de transporte para baixo, ou seja, camada de rede, camada de enlace de dados e camada física, existe um núcleo da rede. Isso significa que dentro desse quadrado pode existir diversos computadores, roteadores, switches, que são utilizados para interligar esses dois hosts remotos. Tá? Então, as camadas de rede, enlace de dados e física podem possuir várias conexões com outros equipamentos até chegar no computador de destino propriamente dito. E já da camada de transporte até a camada de aplicação, a comunicação é chamada de comunicação ponto a ponto, ou fim a fim. Isso significa que, virtualmente, todo o núcleo da rede é ignorado nessas comunicações, nos protocolos dessas camadas. Então agora vamos falar um pouquinho do que cada camada, do que é especificado para ser feito em cada camada do modelo OSI, começando pela camada física. A camada física trata da transmissão dos bits por um canal de comunicação. Faz a conversão dos bits em sinais eletromagnéticos ou luminosos, e vice-versa. Lida com questões relacionadas às interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização, e com o meio físico de transmissão que situam abaixo da camada física, tais como os sinais elétricos que devem ser usados para representar o bit 0 e 1, a quantidade de nanosegundos que um bit deve durar, a transmissão pode ou não ser realizada simultaneamente nos dois sentidos, a forma como a conexão inicial é estabelecida e como ela é encerrada, e quantos pinos um conector de rede terá e qual a finalidade de cada pino. Percebo que todas essas questões estão ligadas diretamente ao meio físico em que as informações estão trafegando, além também de estarem relacionadas com o hardware específico utilizado nessas transmissões. Depois, começamos com a primeira camada lógica, propriamente dita, do nosso modelo, que é a camada de enlace de dados. A principal tarefa da camada de enlace de dados
é transformar um canal de transmissão normal, seja, por exemplo, uma fibra ótica, um cabo coaxial ou um cabo TP, em uma linha que pareça livre de erros de transmissão. Isso significa que, caso erros ocorram na transmissão nesse meio físico, essa camada ela tem como objetivo mascarar esses erros. E para que ela possa fazer isso, algumas técnicas têm que ser empregadas. A primeira delas é o enquadramento. O enquadramento divide os dados em unidades chamadas quadros, antes de enviá-los para o meio físico. Dessa forma, com quadros bem definidos, com determinados tamanhos de bits, você pode saber se esses bits chegaram de forma correta no seu destino, através de técnicas, por exemplo, que verificam a soma dos bits e conferem se a soma está batendo no destino. Você também terá nesses meios, nessa camada, técnicas que proporcionam detecção de erros e talvez correção de erros a depender do meio do protocolo que você estiver utilizando. Deverá também existir mecanismos de controle de fluxo que impeçam que emissores muito rápidos sobrecarreguem receptores muito lentos. Além disso, para canais compartilhados, deverá existir um mecanismo de controle de acesso ao meio, evitando que vários hosts enviem informações ao mesmo tempo em um determinado canal, fazendo com que os dados sejam corrompidos e entregues de forma inadequada em um destino. Vale ressaltar, pessoal, que na camada de enlace, a transmissão ela é feita entre os hosts adjacentes. Então, existe um protocolo da camada de enlace entre um host e o próximo roteador, entre os dois roteadores, entre o roteador e o computador final, por exemplo. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam que a camada de enlace, a camada de dados e a camada física é sempre entre um computador, entre um determinado host e seu vizinho imediato. Tá? Então, quando a gente fala de controle de fluxo, é exatamente entre dois pares de computadores ou equipamentos de rede conectados fisicamente. Continuando aqui nosso detalhamento das camadas do modelo OSI, vamos para a camada de rede. A camada de rede, o principal objetivo dela é o roteamento de pacotes. O roteamento ele pode ser realizado de várias formas, baseado em tabelas estáticas, atualizadas raramente ou com muita frequência. Pode também ter rotas definidas no início de uma conversação ou serem altamente dinâmicas, refletindo a carga da rede. Além disso, a camada de rede é responsável pelo controle de congestionamento, e ele faz isso juntamente com camadas superiores, aproveitando características de camadas superiores. E mecanismos também são utilizados para impor qualidade no serviço, podendo auxiliar no atraso, tempo em trânsito e instabilidades da rede de comunicação. E por fim, as camadas de rede, a camada de rede dos protocolos, de acordo com o modelo OSI, também são responsáveis pela comunicação de pacotes entre redes heterogêneas, de diferentes tipos de endereçamento, tamanho de pacote e tipos de protocolos. A camada de transporte, por sua vez, é a primeira camada fim a fim, como foi falado anteriormente naquela figura. O processo no host de origem se comunica diretamente com o processo no host de destino. Ou seja, essa camada abstrai totalmente tudo que está no núcleo da rede e todo o hardware e todos os enlaces envolvidos nessa subrede. Para que isso ocorra, a camada de transporte divide os dados da camada superior, ou seja, da camada, no caso aqui na camada de seção, em unidades menores, chamadas segmentos, e passa para a camada de redes. O serviço fornecido deve ser orientado à conexão. O modelo OSI diz especificamente que o serviço oferecido pela camada de transporte deve ser orientado à conexão. A integridade dos fragmentos deve ser verificada, ou seja, deve haver um mecanismo de controle de erros. Pode ou não haver confirmação de recebimento. Então, existem serviços na camada de transporte do modelo OSI que fornecem confirmação de recebimento e serviços que não fornecem a confirmação de recebimento, mas todos os serviços são obrigatoriamente orientados à conexão. Falando agora sobre a camada de sessão. A camada de sessão conta basicamente com 3 características, que é o controle de diálogo, responsável por manter o controle de quem deve transmitir em cada momento, o gerenciamento de tokens, que impede que duas partes tentem executar uma operação crítica ao mesmo tempo, a sincronização, que realiza a verificação periódica de longas transmissões para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam ao ocorrer uma falha na rede e depois
possam se recuperar a partir deste ponto. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, por programas que fazem download de arquivos. Caso a conexão de internet ela seja interrompida, através desses programas de gerenciamento de download, você pode reiniciar o seu download do momento em que ele foi interrompido. Já a camada de apresentação está relacionada à sintaxe e semântica das informações transmitidas. Tem como objetivo tornar possível a comunicação entre computadores diferentes, de diferentes representações internas de dados, como por exemplo a codificação. Alguns computadores adotam o padrão TF8, o TF16, Latim e assim por diante. Então essa camada tem como objetivo tornar transparente para a aplicação, que é a camada superior, esse tipo de codificação. E por fim, a camada de aplicação contém os protocolos necessários para o funcionamento das aplicações dos usuários, como por exemplo a transferência de páginas, a transferência de arquivos e e-mails, por exemplo. Agora vamos focar no modelo de referência TCP/IP. O modelo de referência TCP/IP é o modelo utilizado na internet atual. Ele surgiu com o objetivo de fazer a interligação entre redes diferentes. Lá nos primórdios da ARPANET. A ARPANET era a internet antiga, né? Era o nome dado à internet antes da sua existência propriamente dita, e era uma rede utilizada pelo Departamento de Defesa norte-americano, e ela tinha como objetivo interligar as bases militares. Posteriormente, ela foi utilizada para interligar todas as repartições públicas, ou dezenas de repartições públicas, e universidades do país, passando posteriormente a se chamar internet. Inicialmente, a ARPANET utilizava linhas telefônicas e depois passou a utilizar tecnologias de rádio e satélite para a transmissão das suas informações. Com isso, o modelo utilizado, o modelo de protocolos, né, utilizado na rede ARPANET, posteriormente na internet, foi o modelo TCP/IP, que surgiu para lidar com duas principais características: a conectividade entre redes heterogêneas e a criação de uma rede que fosse capaz de sobreviver à perda de hardware e subredes sem que as conversações fossem interrompidas. Então, como era uma rede criada ali no momento de Guerra Fria, né, no momento ali de tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos, a possibilidade de um ataque interromper as comunicações entre as bases dentro dos Estados Unidos gerou a necessidade de criação de uma rede que, se um enlace fosse bombardeado, que as informações pudessem trafegar entre as bases por outros enlaces. Então essa característica é desde o início a principal característica da internet, a interligação entre várias redes de tipos diferentes, de forma que o pacote de informação chegue ao seu destino, por vários caminhos, né? Então é uma rede que tenta empurrar os pacotes por diversos caminhos até que esse pacote chegue no seu destino. Então várias conexões eram feitas entre as repartições públicas, entre as bases, né? Posteriormente entre as universidades, e é assim que ainda é a internet hoje, né? Um emaranhado de redes interconectadas de várias formas. Então os pacotes de redes tendem a ser entregues. Então a internet foi uma rede projetada inicialmente para sobreviver a guerras, né? Daí a consistência que temos até hoje nesse tipo de rede. Nessa figura podemos observar as camadas do modelo TCP/IP. Percebam que a camada de aplicação ela tem funções semelhantes à do modelo OSI e está posicionada aqui lado a lado para que nós possamos ter referência. As camadas de apresentação e sessão estão ausentes no modelo TCP/IP, uma vez que foi percebido que essas duas camadas elas não necessariamente precisavam ser implementadas. E quando as funcionalidades delas eram necessárias, elas poderiam ser colocadas dentro da camada de aplicação. A camada de transporte tem funcionalidades semelhantes nos dois modelos. A camada de rede de internet também tem funcionalidades semelhantes, não exatamente iguais, assim como no transporte não são exatamente iguais, mas são bem semelhantes. E a camada de enlace de dados no modelo TCP/IP, como veremos nos próximos slides, ela não é uma camada propriamente dita, né? Ela é chamada também de host rede, é uma camada que determina apenas a interface de comunicação. Ela não define o que deve ser feito especificamente aqui nessa camada no modelo TCP/IP.
Então, começando a falar aqui da camada de enlace, ou também conhecida como host rede, ela não é uma camada propriamente dita, basicamente é uma interface de comunicação entre enlace e o meio físico e a camada superior. O modelo TCP/IP não especifica o que deve ser feito nessa camada. Basicamente, só é exigido que os protocolos dessa camada sejam compatíveis com o protocolo IP, que é a que está na camada internet, na camada superior. Então, isso aqui é o mais importante relacionado à camada de enlace no modelo TCP/IP. Na camada de internet, que aí sim, a camada de internet é uma das camadas mais importantes do modelo, e ela justamente veio para atender essa característica do pacote chegar a qualquer custo no seu destino, independentemente da rota que ele escolha, né? Então daí está o principal objetivo dessa camada, que é o roteamento de pacotes, e também a segunda questão, que é a interligação desses pacotes em redes diferentes, o que é alcançado através de uma interface padrão com a camada abaixo, que é a camada de enlace. Tá? Então não existe aqui preocupações com a ordem de entrega dos pacotes. As camadas superiores deverão organizar esses pacotes, então pode chegar tudo fora de ordem, então a camada de transporte aqui vai ter que organizar isso depois. É um serviço totalmente sem conexão. Nessa camada também é definido um formato de pacote oficial e um protocolo chamado IP, Internet Protocol. Define também um protocolo de mensagem de controle chamado ICMP, Internet Control Message Protocol. Então vale ressaltar novamente que a principal característica dessa camada no modelo TCP/IP, que é utilizado na internet, é que essa camada é responsável pelo roteamento e é um serviço sem conexão, sem nenhuma garantia de entrega, nem de ordem de entrega dos pacotes que ali trafegam. Já a camada de transporte, assim como no modelo OSI, é a primeira camada fim a fim. Ela proporciona aqui no modelo TCP/IP dois tipos de serviços, diferente do que acontece no modelo OSI, que só proporciona um tipo de serviço, que é o orientado à conexão. Já aqui você tem os serviços orientado à conexão e não orientado à conexão. O TCP é um serviço orientado à conexão e confiável. Confiável porque ele faz a detecção de erros e caso ocorra um erro, ele pede a retransmissão dessas informações. Ele transmite fluxo de bits, no caso do TCP, que são chamados também de segmentos, e também faz o controle de fluxo, que é impedir que um transmissor muito rápido sobrecarregue um receptor muito lento. Já o UDP é um protocolo sem conexão, não confiável, ou seja, sem confirmação de recebimento, que não faz controle de fluxo, mas faz a detecção de erros. Mas ao contrário do protocolo TCP, ele simplesmente descarta os segmentos que cheguem ali com algum tipo de erro de transmissão. Ele não pede a retransmissão dessas informações. O protocolo UDP, como vocês estão vendo, tem que ser utilizado em casos em que não se é crítico a recepção da informação de forma correta. É muito importante observarmos as aplicações onde isso é útil, como por exemplo as transmissões de áudio e vídeo, como veremos mais à frente. Por fim, o modelo TCP/IP tem a última camada, que é a camada de aplicação, que, semelhante ao modelo OSI, ela é responsável pelas aplicações de rede propriamente ditas, tais como Telnet, FTP, STP, DNS, HTTP e RTP. Além disso, vale ressaltar que a camada de aplicação ela pode implementar características da camada de sessão e apresentação do modelo OSI, mas só quando essas características sejam necessárias para a aplicação propriamente dita. Nós temos aqui um resumo nessa figura dos protocolos que são utilizados em cada camada. Então temos aqui camada de aplicação, exemplo, HTTP, SMTP, RTP e DNS. Camada de transporte basicamente são dois, TCP e UDP, com serviço orientado à conexão e não orientado à conexão. As redes interligadas, que é a camada internet ou camada de rede, temos dois protocolos principais, que é o protocolo IP e ICMP. E na camada de enlace nós temos aí muitos protocolos. Aqui um exemplo só de 4, que é o DSL. DSL é um protocolo utilizado para transmissão em redes de telefonia. SONET, que é utilizado de fibra ótica. 802.11, que é utilizado para transmissão via rádio. E o Ethernet, que é utilizado em cabos do tipo UTP, uma rede cabeada por fios de cobre. Na nossa disciplina, geralmente nos cursos de rede ministrados nos cursos relacionados à TI, é utilizado um modelo híbrido, que une o melhor entre os modelos OSI e o modelo TCP/IP. Então, basicamente, você tem um modelo de 5 camadas. A camada de aplicação,
a camada de transporte, a camada de rede, enlace e física. Vale ressaltar que são retiradas aqui a camada de seção e apresentação, que não são tão importantes na prática, né, que a aplicação pode ou não exigir aquelas características, e são adicionados, né, a camada física e de enlace com as suas especificações bem detalhadas, assim como é feito no modelo OSI, o que não acontece no modelo TCP/IP. Então, essa junção do melhor das duas camadas é feita para que a gente possa estudar detalhadamente cada uma dessas camadas no decorrer do nosso curso. Vamos fazer agora, por fim, uma breve comparação entre os dois modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, uma das maiores contribuições do modelo OSI é tornar explícita a distinção entre três conceitos. O conceito de serviço, que é o que a camada faz, interfaces, que é o que informa como os processos acima podem acessar esse serviço e informa quais são os parâmetros e resultados a serem esperados, e o protocolo, que é a implementação do trabalho propriamente dito. Você pode fazer uma analogia a esses três itens aos adotados na programação orientada a objeto. Por exemplo, a semântica de um objeto, ou seja, os seus métodos, define o conjunto de serviço que o objeto oferece. Os parâmetros dos métodos são as interfaces. E os códigos, propriamente ditos, são os protocolos. Aqui é só uma comparação com o modelo adotado na programação orientada a objetos. Outra coisa que podemos falar sobre o modelo OSI é que ele foi concebido antes dos protocolos terem sido criados, ao contrário do modelo TCP/IP, que foi concebido depois dos protocolos. Dessa forma, em consequência desse fato, né, o modelo OSI ele não teve influência de um determinado conjunto de protocolos, ficando bastante genérico, podendo assim ser especificado o que cada camada faz sem influência dos protocolos já existentes. O maior problema do modelo OSI foi que os projetistas eles não tinham experiência no assunto e nem muita noção do que tinha que ser incluído em cada camada. Um exemplo dessa característica, desse problema, é que a camada de enlace foi projetada no modelo OSI apenas para trabalhar com enlaces ponto a ponto. Depois, com o surgimento das redes a rádio, que utilizam canais de comunicação compartilhados, foi necessária a criação de uma subcamada de acesso ao meio para lidar com os problemas em canais compartilhados. Já no modelo TCP/IP não houve nenhum problema para os protocolos serem adaptados ao modelo, uma vez que o modelo surgiu depois. E o modelo, o grande defeito, né, a grande desvantagem, por ser um modelo muito específico adaptado aos seus protocolos, ele não é bom para descrever outras pilhas, outras arquiteturas de rede, outras pilhas de protocolo ou outras arquiteturas de rede. Ainda entre as diferenças entre o modelo OSI e TCP/IP está na comunicação orientada à conexão e na comunicação não orientada à conexão. E aí nós temos basicamente duas diferenças. No modelo OSI, a camada de rede pode ser orientada ou não orientada à conexão. E a camada de transporte é sempre orientada à conexão. Já no modelo TCP/IP, que é o modelo da internet, a camada de rede não orientada à conexão. Somente não orientada à conexão. E a camada de transporte pode ser orientada à conexão com serviços TCP e não orientada à conexão com serviços UDP. Referências. O conteúdo da aula de hoje está contido no capítulo 1.4 do livro Redes de Computadores do Tannenbaum, Modelos de Referência. Obrigado a todos por ver esse vídeo até o final. Até a próxima videoaula e tchau!